Então Estevão viu dois ali, diácono Jonathan. Como explicar isso? Amém. Vamos falar aí sobre o primeiro mártir da igreja. Né? Fixando os olhos no céu, Estevão viu a glória de Jesus à direita de Deus. Irmão, em primeiro lugar, aí os trinitários não vão conseguir nem proteger uma trindade, né? Aí eles vão dar a base para os TJ, né? Eles aí, na mente deles, é V2. Então, né? Eles já vão dar mais base para os TJ. Eu vou provar que Estevão não viu duas pessoas, não viu. Como eu trouxe aqui Colossenses 1:15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Como eu acabei de dizer, se Estevão viu o Pai, então o Pai já não é mais invisível. Já vai tropeçar em Colossenses 1:15. E vai tropeçar em João 1:18 também. Deus não foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. E revelou aonde? Revelou através do seu corpo, através do seu tabernáculo. Foi por isso que Filipe perguntou, Senhor, nos mostra-nos o Pai. E Estevão estava ali naquela pregação, pastor Luiz Mendes. Estevão era um que estava ouvindo aquela pregação ali que Jesus pregou para Filipe, tá entendendo? Então Estevão já tinha essa noção de qual era o Pai que estava sendo apresentado. E por isso que eu digo, os trinitarianos não lê o contexto. Quando Estevão está se agonizando, lá para o versículo 59, Estevão olha a direção no céu e fala, Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha o Deus que Estevão está vendo aí. Ó. Quando ele está ao lado, a expressão ali no lado ali é dexo no grego, autoridade, lugar de poder. Porque Deus não tem lado. Jeremias 23:24. Porventura sou seu Deus de perto, porventura não sou Deus de longe, esconderiste algum esconderijo de maneira que eu não viste. Porventura não sou eu o Deus que preenche os céus e a terra, um Deus que preenche todo lugar, pastor. Ele tem lado? Um Deus que preenche todo lugar. Ele tem lado? Não. Estevão está vendo Jesus ali no quê? Na sua majestade, na sua glória, na sua autoridade de poder. E ele entrega o quê? Ó Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lá em Eclesiastes diz que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Tá entendendo? Ó, o Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi o que eu perguntei para o Joaquim. Joaquim, ali não tem como ver duas pessoas. Tá entendendo? Se você dizer que o Estevão está vendo ali o pai já não é mais invisível, então. Então o pai tem um corpo, pai vai ter um corpo, tá entendendo? E é o seguinte, Jesus também falou, ninguém conhece o pai, senão o filho. Ninguém conhece o filho, senão o pai. Aquele que o filho quiser revelar. É o filho, é o tabernáculo que revela quem é o pai. Quem é o pai? O pai é o espírito, a qual foi ensinado aí para o pastor Luiz Mendes, que gerou no ventre de Maria. É o Espírito Santo que gerou dentro daquele ventre virginal e fez o seu corpo, o seu tabernáculo. Eu tive uma entrevista com o professor Kleber Guedes. Sabe o que ele perguntou para mim? Ah, então Deus morreu? Deus morreu? Irmão, deixa eu te explicar isso aqui para ti. Há 3 tipos de morte na Sagrada Escritura. A primeira morte aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão pecou com Deus. Ele morreu espiritualmente. A segunda morte é quando você é lançado no laço de fogo e não tem mais salvação para você. Ali é morte eterna. E tem a morte física, que é o corpo. Por isso que Jesus falou lá em João 12:19, destruíste templo, e em 3 dias eu o levantarei. Qual é o templo que Jesus está falando? É o seu corpo, é o seu tabernáculo, que foi gerado no ventre de Maria. Então, o que foi destruído, o que morreu ali na cruz, foi o seu corpo, foi o seu tabernáculo. Atos 20:28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentarmos a igreja de Deus, que ele, o Espírito, nos resgatou com o seu próprio sangue. Ora, Deus é Espírito, Espírito tem sangue? Não, mas ele faz um corpo para poder derramar o sangue na cruz do Calvário. Ou seja, um Deus que é Espírito manifestando em carne para poder nos cobrir com a sua obra redentora na cruz do Calvário. Quando você pega Zacarias 12:10, o próprio Jeová, vamos botar na doutrina deles, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, dizendo que ia ser transpassado na cruz do Calvário. Como é que vai transpassar Jeová se Jeová é Espírito?
teve que fazer carne, teve que fazer um tabernáculo para poder ser transpassado na cruz do Calvário. Aonde que eu perguntei para o teólogo pastor Fernando Galli, né, Neri? Sabe o que ele disse, pastor Lismento? Que foi 3 que foi furado ali. Foi furado os 3. Furou o pai e o filho ao mesmo tempo. Foi os 3 furados. As lanças foi nos 3. Falei, oxe, que loucura é essa? E eles disseram que são 3 Jeová. O pai é Jeová, o filho é Jeová e o Espírito Santo também é Jeová. São 3 Jeová. Falei, 3 Jeová? Mas Zacarias 14:9 já te refuta. Porque Zacarias 14:9 diz: aquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Que história é essa de vocês, trinitariano, colocar mais 2 Senhor ali? Que história é essa de vocês, trinitariano, colocar mais 2 Jeová ali? Ei, a Bíblia, ela é maravilhosa, a Escritura é monoteísta. Você tem que entender isso de uma vez por todas, que esse próprio Deus deu a si mesmo. Ah, é? Então me dá uma base bíblica que esse Deus deu a si mesmo. Vamos lá, aqui vai Bíblia, Tito 2, 13 e 14. Esperando a vinda e o parecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo. Ele não se deu para outro, não. Ele deu a si mesmo. Está em Tito 3, 12 e 14. Está esperando a vinda do nosso parecimento, do nosso grande Deus. Se tiver outro, é pequeno. Além de Jesus, se tiver um outro Deus, ele é o pequeno. Ele é o Satanás. É pequeno. Perto desse Deus, ele é pequeno. Tá vendo? Porque o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é majestoso. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa. Ele é a primeira letra do alfabeto, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso. Não tem 2 todo-poderoso. Não tem 3 todo-poderoso. Só tem um. Se Jesus não é o primeiro, então ele não é o alfa. Então ele não é o Amém. ômega. Então ele não é o princípio, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: eu sou o primeiro e o último. E Estevão viu, sim, apenas um Deus na sua autoridade, na sua glória. Ele sabia verdadeiramente qual o espírito que ele estava entregando para o único Deus. Sabe qual é o nome dele? É Jesus de Nazaré. Amém? Se convertam dos seus maus caminhos. Sabe que está para finalizar aqui, ó. O apóstolo Paulo, pastor Mendes, ele cita um versículo que eu acho que é maravilhoso e é forte. É forte, mas é maravilhoso. Romanos 1:25. Conheceram a Deus, não glorificaram como Deus. De sábio, esses teólogos, de sábio se tornaram-se doido. Trocaram a verdade pela mentira e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que é trocar a verdade pela mentira? É dizer que Jesus é uma segunda pessoa de uma trindade, onde o próprio Cristo falou que ele é o primeiro e o último, né? Quem é a verdade? João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, não é ninguém vem ao Pai. Ele aponta para ele. Quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira, engana tudo e todos. Ele fala de si próprio porque ele é mentiroso. Então, os trinitarianos trocaram Satanás pelo Cristo, pelo nosso Redentor. É maravilhoso, irmão, quando você tem a revelação do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que benção, né? Na verdade, é revelação mesmo, né? Falam de mistério, mas mistério é conhecer a Deus. É aquele a quem ele quiser revelar. E grande é o mistério da piedade. Né? Então, se ele não tiver esse entendimento, que em Cristo estão escondidos todos os mistérios da sabedoria. Então, se a pessoa não Neri, conhecer isso... e Paulo ainda traz uma exortação, pastor Luiz Mendes. Paulo traz uma exortação. Ainda que um anjo do céu pregasse o outro evangelho, além desse que nós 3 aqui estamos pregando, apostólico, todavia seja anátema, seja maldito. É o que Paulo está falando. Eu quero comentar.
esse mesmo assunto que Amém. o Jonas comentou. Uhum. Vejam bem, vamos E- para a interpretação do texto. Amém. Atos capítulo 7, versículo 55. Aqui os trinitarianos usam para defender a doutrina da Trindade. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele, Estevão, né? Estando cheio do Espírito Santo. Aí os trinitarianos dizem, uma pessoa. O Espírito Santo, uma pessoa. Estevão estava cheio do Espírito Santo, uma pessoa. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Outra pessoa. Duas já. E Jesus que estava à direita de Deus. 3. Mas aqui, os trinitarianos terão que me responder o seguinte. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, esse Espírito Santo do qual Estevão estava